Aos 30 anos, Saul tornou-se rei dos israelitas e começou a governar a nação. Logo, Saul formou um pequeno exército para lutar contra os soldados filisteus, quando eles ameaçaram eliminar as tribos de Israel. Cada batalha era uma vitória para o rei Saul. E as tribos de Israel reconheceram sua força e beneficiaram-se de sua autoridade e proteção. Exatamente como havia pedido a Samuel, o povo de Israel tinha um rei para liderar. Contudo, todos estes acontecimentos fizeram com que Saul se tornasse arrogante. Ele virou as costas para as leis que Deus havia feito para o seu povo. Samuel está. Estou certo que logo chegará. Ele está atrasado. Antes da saída para a batalha, era indispensável oferecer sacrifícios a Deus. Mas Samuel, que deveria conduzir a cerimônia, estava atrasado. Pai, por favor, vamos esperar um pouco mais. Estou certo de que ele já deve estar chegando. Saul se impacientou e decidiu agir no lugar de Samuel. Ao fazer isto, Saul transgrediu a lei, pois apenas um sacerdote poderia conduzir a cerimônia dos sacrifícios. Nem mesmo o rei tinha este privilégio. Quando soube da transgressão de Saul à lei divina, Samuel proferiu palavras aterrorizantes, dizendo que Saul havia provocado a ira de Deus e que por isso o Senhor iria tirar-lhe o reino. Eu sou o rei. Aqui sou eu quem dá as ordens. E quando o povo de Israel soube que Deus havia censurado Saul, não mais o reverenciou e virou suas costas para ele. O que aconteceria se o rei Saul descobrisse que um dos meus filhos seria consagrado rei? Ele o mataria. E provavelmente mataria você e todos os seus outros filhos também. Mas precisamos cumprir a ordem divina. Todos os seus filhos estão aqui, Jessé? Eu tenho mais um filho, o de número 7. Ele está apacentando as ovelhas, mas em breve estará de volta. Este é Davi. Diga-me, Senhor, por que foi chamado aqui? O Senhor o nomeou rei de seu povo. O Espírito do Senhor deverá se apoderar de você para sempre. Você irá crescer e o povo receberá como seu rei. Davi, nós voltaremos a nos encontrar. Sim,
O reinado de Saul estava chegando ao fim. A beleza da música de Davi chegou aos ouvidos dos criados de Saul. E eles chamaram Davi para confortar a atormentada alma do rei. Saul começava a se dar conta de que o Espírito de Deus não mais estava com ele. O coração de Saul era tomado pela inquietude e irritação. Eu desafio o exército de Israel. Envie um homem e nós lutaremos até a morte. E se ele vencer, todos os filisteus se tornarão seus escravos. Majestade, as tropas dos filisteus estão avançando. O quê? É aquele gigante novamente. Saia daqui! Deixe-me enfrentar Golias. Ele é um gigante. Tem mais de 2 metros de altura. Parece uma montanha. Você é muito pequeno. Parece um passarinho perto dele. Com certeza ele vencerá. Quando eu era pastor e vagava pelo deserto, Deus me salvou de leões, ursos e lobos, e com certeza Deus me ajudará a derrotar Golias. Você mandou esse nanico para lutar contra mim? O que houve com o orgulho do rei Saul? Para que serve esta varinha, seu anão? Está pensando que eu sou um cachorro? Eu o desafio em nome de Deus. Não preciso de espada ou escudo. Chegue mais perto. Eu alimentarei os pássaros do céu e as feras dos campos com sua carne. Deste momento em diante, Davi passou a ser como um filho de Saul. E Jonatas o considerava seu irmão. Muito obrigado, rei Saul.
Como consequência da vitória de Davi, ele recebeu elogios de toda a terra de Israel. E Saul lhe deu a mão de sua filha, Micol, em casamento. Fazendo isto, Saul pensava que obteria grande prestígio em toda a terra de Israel. Eu sou o rei. Davi não passa de um mero pastor. Eu sou o rei. O trono é meu. Eu sou o rei. O que está fazendo, pai? Davi, você precisa fugir. Vão atrás dele. Matem o pastor Davi, filho de Jessé. Ah, Senhor, por favor, proteja-me. O Senhor Deus não desampara aqueles que o amam. Por que falam mal de seu rei? Eu avisei a todos vocês que um rei iria roubar suas filhas e fazer de seus filhos soldados. E ele iria tomar suas colheitas como impostos. Mas disseram que isto não importava. Queriam um rei. Então Deus lhes nomeou um rei. Mas Saul é um homem corrupto. Agora vocês entenderam que o que importa não é ter um rei. O importante é ter um rei justo. Davi! Eu sabia que você viria a este lugar. Profeta Samuel, eu ficarei nesta terra para louvar a Deus e me tornar um profeta. Eu vim para ficar contigo. Vocês terão um outro rei após Saul. E esse homem será um rei justo. Matem o melhor carneiro e tragam tâmaras e figos. Hoje é um dia para celebrar. E Davi morou com Samuel em Ramá. Ele enviou seus emissários 1, 2, 3 vezes. Mas sempre que chegavam em Ramá, eram desarmados pelo Espírito do Senhor e não podiam matar Davi. Em vez disso,
Eles lealmente obedeciam ao que Samuel dizia. Saul tornava-se cada vez mais enfurecido, porque há muito ele esperava ouvir notícias sobre a morte de Davi. No momento em que encontrar Davi, mate-o imediatamente. Será que vocês entenderam? Ah, meu rei, eu o tive em minhas mãos e, mesmo assim, eu não o matei. Davi, por favor, desça já daí. Por quê? E até onde pretende me perseguir? Davi, meu filho, por favor, venha até mim. Eu cometi algum pecado? Se cometi, tem que me dizer qual foi. O que eu fiz para que me odiasse tanto? O que foi que eu fiz? Davi... Não o persigam mais. Chega. Davi, eu quero que você fique ao meu lado. Você é bondoso. Deus me entregou em suas mãos e você não me matou. Daquele dia em diante, Saul não veria Davi novamente. É o exército dos filisteus. Milhares. Não! Dezenas de milhares deles. Há mais deles do que a areia do deserto. Por quê? Por quê, Jonatas? Porque Deus deseja entregar o reino de Israel nas mãos de nosso inimigo? Eu gostaria de invocar o espírito de um homem. E qual é o espírito que deseja invocar? Eu desejo falar com Samuel, o grande profeta Samuel. Espírito do profeta Samuel, venha até nós agora. Nós o chamamos, venha até nós. Espírito do profeta Samuel, venha até... Profeta, eu quero saber o que nos espera. Por que não pergunta a Deus? Ele não me responde. Dia após dia, desde a morte de Samuel, o Todo-Poderoso tem permanecido em silêncio. Mas, pai, o Senhor proibiu que adivinhos ficassem no seu reino. Eles tentam desvendar os mistérios do passado e do futuro. Eles desafiam até mesmo a Deus. Deus irá nos punir. Eu lutarei! Eu lutarei até o fim!
O Senhor te desamparou. Deus te entregará junto com teus filhos e o povo de Israel aos filisteus. Deus colocou o teu reino nas mãos de Davi. O rei Davi está aguardando nosso retorno ao anoitecer. Eles são hebreus. Depressa! O portão já está sendo fechado! Jerusalém é uma fortaleza invencível. Como o rei Davi irá atacar este lugar? O Senhor Deus derramou sua fúria sobre os inimigos de Israel, e sua fúria os arruinou. O Senhor proclamou: Eu escolhi meu rei, e o guiei para a minha montanha de Sião, e o estabeleci lá. Relatem o que vocês viram. Majestade, encontramos alguns hebreus. Um pequeno grupo deles estava indo do oeste para o leste. Também vimos alguns hebreus, Majestade. E nós também. Tenho certeza que eram hebreus. E quantos deles estavam lá? Vocês contaram? Sim, eles estavam caminhando e tentando se esconder. Mas suponho que eram no mínimo 100 deles. Nós contamos o mesmo número. Nós também contamos isso. Cada patrulha viu um grupo de cerca de 100 homens. Isso significa que havia 2.000? Não, mais de 3.000 deles. Contudo, ainda que milhares de inimigos venham nos atacar, nós destruiremos todos eles aos pés das muralhas da fortaleza. Jerusalém está nas mãos do rei Jebuseu.
Ele é um homem que se alegra com lutas. No Egito, o reino de Judá. E aqui é a tribo de Benjamim. No norte, Rubens, a tribo de Manassés. E o reino de Saul. Usando sua cavalaria, o rei Jebuseu pode dividir a terra de Canaã em duas. E isto dividiria as tribos de nosso povo. Para unificar nossas tribos em uma só, será necessário destruirmos o rei Jebuseu. Rei Davi, como conseguiremos derrubar a fortaleza mais forte do mundo e entrar em Jerusalém? Em breve você descobrirá. Fogo! Fogo! Hoje você deve morrer, pois você ultrajou o Deus do meu povo. O Senhor disse: eu escolhi o meu rei,
e o estabeleci na montanha sagrada. Eu o guiei até Sião, e esta noite Jerusalém se tornará posse de Israel. Glória ao Senhor! Nas tábuas sagradas que Moisés ordenou serem mantidas na Arca da Aliança, foi escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem ou escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nos disse o Senhor Deus. O Senhor Deus entregou esta cidade em nossas mãos. O Senhor uniu as 12 tribos de Israel. O Senhor é o único que ganhou a vitória para seu próprio povo. Esta cidade que o Senhor nos concedeu será chamada de Cidade de Davi a partir de hoje. A cidade do rei israelita que foi ungido por Samuel. A cidade do rei Davi. Enviarei mensageiros para cada cidade da Mesopotâmia e do Egito. Convocarei os melhores arquitetos e carpinteiros para reconstruírem uma nova cidade. Construirei a cidade mais bonita do mundo, bem aqui. E quando estiver pronta, reunirei homens escolhidos de cada tribo de Israel e os enviarei a Judá. Eles deverão trazer a Arca da Aliança, que contém as tábuas sobre as quais foi escrita a lei que Deus deu a Moisés.
Um mês se passou desde que você partiu. Aconteceu algo? Sim, o rei Davi venceu. Aconteceu que as tribos israelitas derrotaram os jebuseus. O rei Davi ordenou a todos os representantes de cada tribo israelita para irem até Judá. A Arca da Aliança está mesmo vindo para cá? Estou feliz. Antes da minha morte, poderei ver os filhos de Abraão, Isaque e Jacó unidos em um só reino. Graças ao Senhor Deus, que sempre protege o seu povo. Povo de Israel, hoje é o grande festival! Devia se envergonhar, despindo-se como um homem qualquer aos olhos de seus servos. Na verdade, eu sou um homem qualquer, Micol. E ainda me humilharei diante do Senhor, pois é para Ele que eu faço a festa. Porque o Senhor escolheu a mim em vez de qualquer um de sua família. Ele escolheu a mim, Micol, como rei deste povo. O Senhor escolheu a mim, Micol. Deus abençoou sua família, seus ancestrais, seus descendentes e seu reino. Deus o recompensou por sua fé. Em nome de Deus, eu conquistei esta cidade. E tenho sido aceito como rei por cada tribo de meu povo. Construí uma casa para os meus filhos e para mim nesta terra. Mas ainda não construí uma casa para a Arca da Aliança. E um templo para Deus. Sim, eu sei. Amanhã de manhã, reunirei os melhores arquitetos e começarei a construir a casa mais bonita do mundo. Para o Senhor. Faça o que quiser, pois Deus está com você. Afaste-se. Onde o senhor pensa que vai? Onde mais? A Davi, é claro. Não pode vê-lo hoje. O rei Davi convocou os melhores arquitetos e está discutindo o projeto sobre a casa de Deus. Eu sei disso. Corri até aqui para acabar com tudo. Mas por que acabar, senhor? Suponho que o senhor também tenha aconselhado o rei Davi a fazer isso. Foi um erro, Aba. Foi um erro. Agora afaste-se, afaste-se. Este é o projeto da casa para o Senhor Deus. Ocorreu na noite passada. O Senhor Deus veio até minha casa e ele profetizou sua vinda. Você não deve passar o resto da vida construindo um templo. Você deve lutar contra os nossos inimigos. O Senhor Deus lhe deu este aviso. Você deve fortalecer o reino que conquistou e unir Israel em um verdadeiro povo. Esta é a sua tarefa. Sua família e seu reino durarão para sempre. Seu trono durará para sempre.
Quando você morrer e for enterrado com seus ancestrais, eu farei rei um dos seus filhos. Ele construirá um templo para mim. O Senhor tem me concedido tanto. Como posso eu merecer tudo isso? Apenas sendo um mero servo de Deus. Devo fazer o que foi dito. Não devo construir o templo do Senhor. Devo lutar pelo meu povo. Devo louvar a Deus e cantar para Ele enquanto eu viver. Davi. Ó Senhor, my fortress, my shield, my Savior. I sing your name among all the nations, because you have given me victory, because you have made your descendants victorious forever, because the morning lights at the break of dawn as a cloudless morning which makes the grass sprout forth from the earth after the O rei Salomão é mesmo um grande homem. E que tipo de rei é este, o rei Salomão? Absalão e Salomão eram os filhos preferidos de Davi. Porém, Absalão traiu seu pai várias vezes. Ele foi perdoado muitas vezes, mas nunca aprendeu a ser sábio. Finalmente, os soldados do rei Davi, por sua conta, resolveram perseguir e capturar Absalão. Tomando conhecimento disso, Absalão montou num cavalo e fugiu para a floresta. Os soldados perseguiram-no. E o cabelo comprido de Absalão ficou preso nos galhos de uma árvore. Absalão morreu pendurado na árvore. Embora ele tenha sido morto por seus maus atos, por outro lado, Salomão era verdadeiramente fiel ao Senhor e ao seu pai, o rei Davi. E ele tornou-se o sucessor de Davi no reino. O rei Salomão é um grande homem. O templo será retangular, assim, e sua entrada olhará para o ocidente. Toda a estrutura será dividida em 3 partes. Primeiro, o Ulam, ou vestíbulo, em outras palavras, será um salão de entrada. Dele se entra no Ekal, que é o templo propriamente dito. É um local sagrado onde existe um altar para oferecer incenso, o altar para colocar ofertas de pão e um local onde você colocará 10 castiçais.
Desta câmara, entra-se no local mais sagrado, o Debir, o Santo dos Santos. Colocarei no Santo dos Santos a Arca da Aliança. E as estátuas de 2 anjos orando bem aqui serão 2 querubins. Este lugar é a casa sagrada de Deus, e somente homens santos entrarão nele. Este é o desenho da aparência do templo após a conclusão. Do lado de fora, haverá 2 colunas de bronze decoradas com grandes capitéis. Olhando para o pátio, uma bacia de água para a purificação dos sacerdotes. Esta bacia será colocada sobre 12 touros feitos de bronze. Sim, eu estou vendo. E o altar para as ofertas dos sacrifícios? O altar para as oferendas será bem aqui, defronte do espaço destinado ao povo, o altar dos sacrifícios. Será como uma grande montanha, como pode ver. Esplêndido. O templo sagrado será algo que impressionará todos os que olharem para ele. Convocarei os melhores trabalhadores de cada reino deste mundo. Mais ou menos 300 anos se passaram desde que os filhos de Israel deixaram a terra do Egito. E hoje o filho de Davi começou a construir o templo do Senhor. Salomão mobilizou 70.000 estivadores, 80.000 operários para trabalharem nas pedreiras das montanhas. O rei de Tiro enviou cedro do Líbano, fibra de cedro e sândalo para o rei Salomão. O ouro veio das minas de Palmira e pedras preciosas foram trazidas da casa do tesouro do rei Davi. Os escultores do rei Salomão entalharam 2 querubins de oliveiras e foram postos no local mais sagrado, dentro da câmara interna e cobertos com ouro. As asas dos 2 querubins mediam 5 metros. Levou 2.550 dias, num total de 7 anos, para concluir o templo. O Senhor Deus encheu o templo com a sua glória. O Senhor deseja morar aqui em sua casa. A glória de Deus encheu o templo. Ninguém pode permanecer dentro dele.
O dono deste palácio certamente possui riquezas e poder. Durante muitos anos, tenho ouvido dos mercadores que chegam aqui de todos os lugares sobre a grandeza e o esplendor do rei Salomão, seu poder e riqueza, e sobre seu pai, o guerreiro invencível, o rei Davi. Diga-me a verdade, o rei Salomão é verdadeiramente tudo o que os mercadores dizem que ele é? Receio que, se não o vir com seus próprios olhos, nunca irá acreditar. Salomão, o filho do rei Davi, comanda todas as tribos e todos os países que se estendem do rio Eufrates até a fronteira do Egito e o país dos filisteus. E ele diz que o Senhor Todo-Poderoso abençoou seu reino e o encheu com a graça divina. Rei Salomão, esta mulher e eu moramos na mesma casa. Foi lá que eu dei à luz a um menino. E 3 dias depois, esta mulher também deu à luz a um menino. Não há mais ninguém residindo na casa onde vocês moram. Majestade, não há mais ninguém morando lá além de nós duas. Uma noite, enquanto dormia, esta mulher sufocou seu bebê e ele morreu. Quando percebeu o que havia feito, ela tomou o meu filho enquanto eu dormia e colocou o seu filho morto no lugar. Isto é mentira! Quem levou o bebê à morte enquanto dormia não fui eu, foi esta mulher. O bebê que ainda está vivo é o meu filho. Acalmem-se, comportem-se diante do rei. Está claro que uma de vocês está mentindo. Trazei-me uma espada. Aqui está, senhor. Peguem o bebê. Agora dividiremos o bebê em 2. E depois darei a metade do bebê para cada uma destas mulheres. Rei Salomão, por favor, dê o bebê a esta mulher. Mas, por favor, não mate o bebê. Esta é minha sentença. A verdadeira mãe deste bebê é a mulher que suplicou: não mate o bebê. Oh, meu filho. O Senhor Deus lhe perguntou: o que lhe darei? Pede o que queres. Salomão respondeu: dá ao teu servo um coração que escuta. Ensina-me a ouvir para que eu saiba governar. O Senhor ficou impressionado com a modesta atitude do jovem rei e o abençoou com sabedoria, entendimento e riquezas. Todos os israelitas falavam das sentenças do rei Salomão e lhe tinham respeito, porque sabiam que a sabedoria de Deus e a sua justiça estavam no coração do rei. Estou interessada. Desejo conhecê-lo. Desejo conhecer esse rei Salomão. A rainha de Sabá chegou. Bonito. É tudo muito bonito.
ofereço este precioso incenso e as especiarias do meu reino no altar do Senhor, Deus do rei Salomão. O rei Salomão deseja mostrar-lhe a herança que ele recebeu de seu pai, o rei Davi. O que está prestes a ver é algo que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar. Tem umidade suficiente dentro da caverna para torná-la um lugar mais adequado para armazenar madeira, cordas e para produzir instrumentos musicais. Estava esperando por você, encantadora rainha. A harpa que ela está segurando foi preparada para você. Por favor, ouça. Você está me dando o som da harpa como presente. Mas o que devo fazer para ouvi-lo em meu palácio? Esta é Miriam, filha de Zabid. Pode levá-la com você. Esta menina tocará harpa para você em seu jardim. E ela ensinará suas irmãs a tocar harpa. Após isso, envie-a de volta para nós. Sua família estará esperando por ela. Para ser honesta, não acreditei no que os mercadores disseram sobre você e sua cidade. Mas constatei que tudo é verdade. Realmente, tudo aqui é uma realidade. Agora, acredito em cada palavra do que disseram, pois eu vi com os meus próprios olhos. Bem-aventuradas suas mulheres. E bem-aventurados também os seus guardiões. Louvado seja Deus. Se houver qualquer coisa que deseje me pedir, não hesite, minha rainha. Você ainda é muito jovem. Desejo saber uma coisa. Será possível para você viver com sabedoria ao longo de toda a sua vida? Pois nunca houve um país cujo respeitável rei não se corrompesse por sua própria riqueza e suas próprias concubinas. Isto é algo que eu não posso prever. Mas, encantadora rainha de Sabá, se eu continuar fiel ao meu Deus, sei que continuarei sendo um homem de virtudes. Permanecer da maneira que é hoje por toda a sua vida será extremamente difícil. Muitos anos se passaram desde que o rei Salomão viu seu pai, o rei Davi, pela última vez. Enquanto Salomão envelhecia, ele deixou de se importar com seu Deus. Se tornou vítima dos desejos mundanos, apesar de sua riqueza e sabedoria. No lugar do Senhor, ele dedicou seu amor às mulheres moabitas, amonitas, idumeias, etéias, sidônias e muitas outras mulheres estrangeiras. Deseja dizer alguma coisa? Suponho que saiba que sou de Sidom, majestade. Ah, eu me lembro. E venho lhe servindo há 10 anos, meu rei. Todavia, não permite que eu respeite o Deus em que acredito. Seu Deus se chama Astarte. Uhum. Nunca! Jamais permitirei que queime incenso para seu Deus dentro da cidade de Davi. Estou ciente disto, majestade. Mas do lado de fora, nem do lado de fora da cidade, posso fazer isso, majestade. Se não permitir que eu cultue meu próprio Deus, como poderei servi-lo por mais 10 anos? E ainda por mais 10 anos após?
Se deseja tanto, faça-o do lado de fora da cidade. Serei para sempre grata, Majestade. Tenho permissão para cultuar em qualquer lugar do lado de fora da cidade? Escolha o lugar que você bem pretender. Muito obrigada. Muito obrigada, Rei Salomão. Roboão, sei o que quer dizer, mas você me ouviu. Eu disse do lado de fora, fora da cidade de Jerusalém. Não há problema se for feito do lado de fora. Astarte, Astarte, ó rainha de Sidom. Astarte, Astarte, ó rainha de Sidom. Astarte, Astarte. O que é que está havendo aqui? Será que nós chegamos mesmo à cidade de Davi? Ou este lugar seria uma terra de pagãos? Eu tenho certeza que a lei de Moisés diz: jamais farás para ti imagens de escultura. Nada além da vergonha de seu rei, que virou as costas para vocês e para as leis de Moisés, rendendo-se às suas mulheres. O rei Salomão fez a vontade do rei Davi, seu pai, e construiu o templo e cobriu com ouro a casa do Senhor Deus. Mas o rei Salomão não protegeu sua própria alma. O povo de Israel sofre e chora pelos pecados do seu rei. Aquele homem recebeu uma revelação de Deus. E ele profetiza, fala as palavras de Deus. A fúria de Deus é espantosa. Nossos antepassados temeram sua fúria quando traíram sua aliança com o Senhor Deus. Pode ser que esta cidade, a cidade de Davi, também conheça a destruição muito em breve. Desejo saber uma coisa. Será possível para você viver com sabedoria ao longo de toda a sua vida? Pois nunca houve um país cujo respeitável rei não se corrompesse por sua própria riqueza e suas próprias concubinas.